Já há algum tempo que tenho aqui em casa a tecnologia Alexa da Amazon e também o assistente de Google. Eu confesso que comecei por depositar mais esperanças naquilo que a Google estava a fazer, mas já não penso assim. Depois de prometer muito, a Google parece ter-se esquecido de Portugal. Convenhamos que do lado da Amazon as coisas não estão espetaculares. A Alexa ainda não fala português europeu, mas pelo menos há esperança que um dia o venha a fazer, uma vez que esses testes já começaram. Nesta edição vou falar das colunas Echo, só da quarta geração. A Amazon ainda vende as Echo Dot 3, mas que eu confesso que não as testei. A ideia é explicar-vos um bocadinho do que é que se pode fazer com elas. E atenção que isto é um mundo, uma vez que o que se pode fazer é imensa coisa, muito mais do que aquilo que se pode fazer com as da Google. Até por isso, aquilo que pretendo mesmo com este vídeo é dar-vos conta das semelhanças e das diferenças entre elas. No fundo, ajudar-vos a tomar uma decisão entre uma e outra. E esta é uma decisão importante, uma vez que agora estamos pelo menos em tempo do Black Friday e a Amazon tem promoções. Olá, eu sou o Rui Toqueira, esta é mais uma edição do Isto Está Ligado. Subscreva o canal, aqui o que há é a mais recente tecnologia e só grandes marcas. Para o fazer, o que tem de fazer é dar um toque naquele botão que diz subscrever e depois ativar as notificações. Ora, para já devo dizer que quando eu disse que isto é um mundo, eu não estava a brincar. O que se passa é que quando estava a preparar este vídeo eu descobri uma nova função destas colunas. Basicamente eu disse Alexa qualquer coisa, mas assim, muito baixinho. E a coluna respondeu-me a sussurrar. Eu dei um pulo de medo porque não estava à espera de ouvir alguém a sussurrar, seja lá o que for. Pronto, apanhei um susto, mas agora já um bocado refeito resolvi gravar-vos este videozinho que se segue. Alexa, vai chover amanhã? É possível que não chova amanhã em Kiev. A probabilidade é de apenas 25%. No momento, está fazendo 16 graus Celsius. À noite, a mínima será de 6 graus. Alexa, põe um alarme para amanhã. O alarme deve ser definido para que horas? Para as 4 da tarde. Alarme configurado para amanhã, às 16. Quando seu alarme tocar, se precisar de mais alguns minutos, é só pedir para eu colocar no modo soneca. Ou seja, todos os relógios despertadores, ou colunas, ou ecrãs inteligentes da Google acabam de ser arrasados porque não sussurram. E sim, eu sei que esta função não é importantíssima, mas à noite, quando estão na cama e não querem acordar quem está ao vosso lado, poder sussurrar é absolutamente magnífico. E isto é também de um grau de refinamento que cuidado com ele. Mas pronto, eu vou parar com as comparações com a Google, até porque, como eu disse, não é esse o propósito deste vídeo. E vou também parar de chamar Alexa à senhora que está aqui dentro. Vou só dizer ok? E se alguns de vocês saberão porquê, outros não sabem, e por isso eu passo a explicar. O que se passa é que sempre que eu digo mas completo, quem tem colunas ou ecrãs inteligentes destes em casa e ao pé do computador está a correr a desligá-los porque esses dispositivos pensam que alguém está a falar com eles. Ou seja, se eu dissesse desliga as luzes da sala, ou abre as persianas, ou até toca Chico da Tina no Spotify. Bom, para além de estar instalada a festa com o Chico da Tina, também poderia estar o caos instalado em muitas casas por aí. E com isto também já fui dando conta de uma pequena parte das coisas que esta tecnologia da Amazon permite fazer usando apenas a voz. Eu não as uso para a domótica, as casas inteligentes com sensores, mas não falta quem use. E lá está, o portão da garagem, o alarme, algum sensor de proximidade que ativa a luz, tudo isto pode estar ligado e tudo isto e muito mais pode então ser controlado com a voz. Eu uso-as principalmente para a iluminação. Já agora, e para despachar esta parte, eu falo de uma pequena diferença entre as Echo Dot 4, as mais pequenas, e a Echo 4, que é esta, e que é o facto de ter tecnologia Zigbee, e que em breve se vai chamar Matter. Zigbee e Matter são dois protocolos de casas inteligentes para facilitar, digamos que é uma espécie de Wi-Fi, mas para os tais sensores, e tal como o Wi-Fi, eles precisam de um router. Aqui, isto chama-se Hub, e esta Echo 4, esta grande, pode ser usada como Hub, Zigbee ou Matter. As Echo Dot 4 não, ou seja, quem quer ter uma casa inteligente à base de Zigbee ou Matter deve optar por uma Echo 4. Mas há aqui uma nuance. O que se passa é que como as colunas Echo comunicam entre si via Wi-Fi, quem tiver uma Echo 4 e Echo Dot espalhadas pela casa como satélites, aí sim vai poder usar estas mais pequenas para comunicar com a rede Zigbee, porque elas transmitem o pedido para o hub, ok? Fala-se para uma coluna pequena que transmite depois por Wi-Fi para a grande, que depois converte em Zigbee ou Matter e aciona os sensores necessários.
Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, bom, é para isso que está aí a caixa de comentários. E só mais uma nuance neste aspecto. Uma coisa são, como eu disse, os sensores e a rede Zigbee e o Matter. Outra coisa é o Wi-Fi. Então o que acontece é que, por exemplo, esta lâmpada que está aqui atrás de mim, ela tem Wi-Fi. E assim eu nem preciso da rede Zigbee para falar com ela. Basta o Wi-Fi, neste caso basta as colunas Echo Dot, as mais simples, para, por exemplo, pedir-lhe para mudar de cor. Como está desligada, não o consigo fazer neste momento, mas se eu quisesse que ela mudasse de azul para vermelho, era só pedir. E basicamente é assim que eu faço. Eu não tenho sensores e tudo o que for sensores, portão da garagem, stores, alarmes, bom, tudo isso é muito provável que use a rede Zigbee. Daí ser necessário então esta Echo maior. Eu, como não tenho sensores, a mim, teoricamente, bastaria apenas isto. Mas depois põe-se a hipótese, dá-se o caso da eventualidade de sobrecarregar a rede Wi-Fi. Eu nunca tive esse problema, mas admito que em casos mais extremos isso possa acontecer. De resto, dá para lhes perguntar tudo e mais alguma coisa. Se a assistente souber responder, responde. O tempo, alarmes, anedotas, as notícias. Eu ouço rádio aqui, peço para pôr a TSF Rádio Notícias e ela ativa o tune-in e põe a TSF a tocar. Já agora um lamento, ela não aprende com os erros e com as nossas vontades. Por exemplo, se eu lhe pedir para pôr a TSF, ela vai pôr a TSF Jazz, que é uma rádio francesa. Ora, sabendo que eu trabalho na TSF, sabendo que eu estou em Portugal, sabendo que gosto de notícias, acho que ela poderia aprender que sempre que eu peço a TSF, nunca quero a TSF Jazz, quero a TSF Rádio Notícias. Mas enfim. Voltando à comparação entre os dois modelos, a qualidade do som que a Echo 4 consegue oferecer é muito melhor do que a Echo Dot 4. Não só é melhor, como é francamente boa. Aliás, eu quero comprar uma segunda Echo 4 justamente porque acho que ela merece a dignidade de um par e, aliás, assim também passa a atuar em sério. Bons graves, fortes, mas com todo o som a sair bem definido. Eu gosto bastante mesmo e toca super alto. Aliás, eu nunca a levei ao máximo porque os meus vizinhos iam-se passar comigo. Outra coisa que eu adoro nelas, e isto é em qualquer um dos modelos, é que, por exemplo, se estivermos a ouvir uma música no Spotify, podemos pôr todas as colunas de casa a tocar essa mesma música de uma forma sincronizada e passamos de um quarto para o outro, sempre com o som absolutamente perfeito. Mais recente e estranhamente, digo eu, é a hipótese de podermos pedir à para passar a música que está a tocar na Echo, por exemplo, da sala, para a Echo do quarto ou de qualquer outro sítio. Ela faz isto, esta passagem, com toda a facilidade, mas é uma coisa muito recente. E quando eu falo de quartos, falo de vários dispositivos Echo, de rotinas também. Aliás, eu ainda não falei das rotinas, portanto, só para dar uma ideia. Eu quando chego aqui ao estúdio só tenho de dizer liga ao estúdio. E ela ativa tudo o que aqui está, desde a câmara, o monitor, as luzes que aqui estão, esta também que está aqui atrás de mim, estas maquininhas de jogos, portanto, os quartos, as tais divisões de que eu estava a falar, os vários dispositivos, as rotinas e mais algumas coisas, tudo isso se configura na app Alexa para os smartphones, que é até bastante simples de usar e que é até também muito mais funcional do que a proposta da Google. Mas e então esta Echo Dot, será ela uma desilusão? Não, não é, longe disso. Eu adoro a Echo Dot 4. Comprei-a muito barata nos Prime Days, que é uma espécie de Black Friday ali a meio do ano, e acho francamente que quem só quer experimentar, acho que pode ir muito bem para uma Dot e depois mais tarde comprar uma mais poderosa. Os microfones são bons, ou seja, ela ouve-nos mesmo quando estamos longe, a Echo 4 também. Mas ainda sobre as rotinas, agora há uma novidade espetacular. Foi anunciada num evento em julho, mas só agora, já em novembro, é que a atualização foi disponibilizada e é a seguinte. Tanto a Echo Dot 4 como a Echo 4, desde a semana passada, que são capazes de emitir ultrassons e usá-los quase como um radar. Este ultrassom é algo que é inaudível aos ouvidos humanos, mas a Amazon arranjou forma de os integrar nas rotinas e então as colunas já são capazes de detectar se alguém entrou no quarto. A Amazon chama-lhes rotinas de ocupação e isto é uma coisa que já existia nos ecrãs inteligentes Echo 5, 8 e 10, os mais recentes, que com a câmara conseguem detectar a presença de alguém. Ora, as colunas Echo fazem isso sem ser preciso uma câmara. Mas então, e em jeito de conclusão, ambas as colunas são bastante boas, eu estou contente com qualquer uma delas, mas também cada macaco no seu galho. Quem quer ouvir música com qualidade vai muito melhor servido com a Echo 4. Quem quer meter-se no mundo das casas inteligentes e com sensores, entre estas duas, tem mesmo de escolher pelo menos uma Echo 4 e depois podem encher a casa com Echo Dots 4, mas têm de ter pelo menos uma destas, ok? E que fique mesmo claro, eu estou a falar dos Zigbee e Matter, porque se o objetivo é trabalhar apenas com Wi-Fi, então estas chegam e sobram. O que eu ainda não disse é que até à semana passada a Amazon apenas enviava para Portugal a versão internacional destas duas colunas. Em termos de funcionalidades, elas são iguaizinhas às ditas normais. Elas apenas recebem essa designação internacional para ser mais claro para nós, eventuais clientes, que, pronto, as internacionais são enviadas para fora de Espanha, enquanto que as outras
só são enviadas para dentro do território espanhol, pelo menos por enquanto. No entanto, e apesar de serem iguaizinhas, penso que é por uma questão de logística da Amazon. As internacionais só se vendem na cor preta e lá está, até sexta-feira da semana passada nunca tinham estado disponíveis com desconto. A versão internacional. Ora, isso mudou e assim até ao final desta Black Friday, tanto as Echo 4 como as Echo Dot 4 estão ao preço mais baixo de sempre e com entrega direta em Portugal. Assim, e falando muito a sério, esta é uma oportunidade de ouro para comprar um ou dois equipamentos destes, mais, se conseguir e se quiser, sempre a um preço, para já pelo menos, absolutamente inédito. Talvez isto também queira dizer que, pelo menos para as colunas, chegou ao fim a necessidade de recorrermos ao serviço Express to Me dos CTT. E eu passo a explicar. Como até à semana passada não se conseguia que a Amazon enviasse para Portugal equipamentos Echo, Echo Show e Fire TV, o que se andava a fazer era aproveitar as épocas de descontos da Amazon e usar o tal serviço de morada virtual em Espanha fornecido pelos CTT, o Express to Me. A Amazon envia para aquilo que na prática é um armazém em Espanha dos CTT e que funciona como sendo a nossa casa lá. Nós recebemos assim uma morada que é quase um código e aí sim, depois de receberem, os TTT enviam para nossas casas. É algo que é demorado, demora pelo menos uma semana a chegar à nossa casa e depois também implica um custo, o pagamento aos CTT, são 9€. É uma solução que continua a ter de ser aplicada, por exemplo, para se comprar os Echo Show mais recentes e como eu não sei o futuro, se por acaso, quando estiver a ver este vídeo, não conseguir encomendar para Portugal os Echo Show, ou as colunas Echo com desconto, veja este vídeo sobre o método Express to Me. Está aqui, siga-o porque eu fiz aquilo de uma forma muito detalhada e não se vai enganar e nem terá nada com que se preocupar. É só esperar alguns dias e vai correr tudo bem, garanto. Um grande abraço, deixe um gosto neste vídeo, subscreva o canal e como estamos em período de Black Friday, só me resta sugerir que se está a pensar comprar, aproveite os descontos que estão em vigor neste momento. Valem muito, muito a pena. Encontra links para os equipamentos Echo em promoção e com envio direto em Portugal aqui em baixo. Só tem é de clicar em mostrar mais. Se estiver a ver no telemóvel, o que tem de fazer é pô-lo na vertical, dar um toque no título do vídeo e depois deslizar até encontrar os tais links. O meu nome é Rui Tocana, espero que tenha gostado deste vídeo. Um grande abraço, boas compras.